Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 4, Pluralidades das Existências, da Reencarnação, Justiça da Reencarnação, Encarnação nos diferentes mundos, Transmigração progressiva, Destino das crianças depois da morte, Sexos dos espíritos, Parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas. Da reencarnação, questão 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar, suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? A alma, em se depurando, sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é necessário a prova da vida corporal. A alma tem, pois, várias existências corporais? Sim, todos nós temos várias existências. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. É seu desejo. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma um outro, dito de outro modo. Ela se reencarna em um novo corpo. É assim que se deve entender? É evidente. Questão 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Questão 168. O número de existências corporais é limitado, ou bem o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando está despojado de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Questão 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas porque o progresso é quase infinito. Questão 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado é um espírito puro. Justiça da reencarnação. Questão 171. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois, repetindo sem cessar, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu deles mesmos de melhorar? É que todos os homens não são filhos de Deus. Não é senão entre os homens egoístas que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem perdão. Encarnação nos diversos mundos. Questão 172. Nossas diferentes existências corporais se cumprem todas sobre a Terra? Não todas, mas nos diferentes mundos. A deste mundo não é nem a primeira nem a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Questão 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou bem pode cumprir várias sobre o mesmo globo. Pode reviver várias vezes sobre o mesmo globo, se não está bastante avançado para passar para um mundo superior.
Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Questão 174. É uma necessidade reviver sobre a Terra? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Questão 175. É uma vantagem voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outra parte. Não seria mais feliz permanecer como espírito? Não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. Questão 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem aparecido aqui? Sim, como vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se realiza num, se cumpre no outro. Assim, há homens que estão sobre a terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está em sua primeira aparição sobre a terra? Nenhuma utilidade teria isso. Questão 177. Para chegar à perfeição e ao bem supremo, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela fieira de todos os mundos que existem no universo? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como então explicar a pluralidade de suas existências sobre o mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são para ele outras tantas ocasiões de adquirir experiências. Questão 178. Os espíritos podem reviver corporeamente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando deve cumprir uma missão para ajudar o progresso e, nesse caso, aceito com alegria as atribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam e, então, a sua punição é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em sua missão ou em suas provas. Questão 179. Os seres que habitam cada mundo alcançarão um mesmo grau de perfeição? Não, é como sobre a terra, há deles mais ou menos avançados. Questão 180. Passando deste mundo para um outro, o espírito conserva a inteligência que tinha neste? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestar, dependendo isso da sua superioridade e do estado do corpo que toma. Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvidas. Eles têm corpos, porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material segundo o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que faz a diferença dos mundos que devemos percorrer, porque há várias moradas na casa do nosso Pai,
e muitos graus, porquanto alguns sabem disso e estão conscientes que aqui na Terra outros nada sabem. Questão 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, não podemos responder senão de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de as compreender, e isto os perturbaria. Questão 183. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância? A infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém, não é em toda a parte assim precária como entre vós. Questão 184. O espírito tem a escolha do novo mundo que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e, se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos segundo o grau de sua elevação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? O grau de sua elevação. Questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não, os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante, tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se tornarem bons. Questão 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, não tem por envoltório senão o perispírito? Sim, e esse próprio envoltório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Parece resultar daí que não há uma determinação definida entre o estado das últimas encarnações e aqueles dos espíritos puros? Essa determinação não existe. A diferença é que se desfaz pouco a pouco, torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. Questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. Ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com a rapidez de um relâmpago. Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que o outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda a parte.